Bom dia novamente a quem já cumprimentei. Bom dia pela primeira vez a quem ainda não tinha cumprimentado. Tardei mais um bocadinho porque vi que ainda estavam pessoas para entrar e, portanto, aqui o nosso procedimento também de dar entrada, não queria que os prejudicasse. Mas creio que neste momento, uns que venham entrando ou não, vão conseguir apanhar perfeitamente o comboio. Uhum. Ora bem, primeiro queria dar-vos nota que é um gosto para nós organizar estas talks. Eu própria tenho muita curiosidade, muita vontade de as ouvir. São duas, estas Safe Stay Talks, da reserva ao check-out, que são feitas com parceiros da HP nesta área e que acreditamos podem vir a ser muito bons parceiros também dos nossos associados e também de outros parceiros, porque há aqui um bocadinho de cross-selling. Já sabemos que a digitalização nos traz oportunidades, mas também, obviamente, riscos e ameaças, e, portanto, estamos todos muito necessitados, digamos assim, de conseguir estar, enfim, no que se pode, preparados, prevenidos, com confiança nos nossos sistemas, de garantir, por um lado, que os nossos clientes se sentem seguros, os nossos trabalhadores também, que a proteção dos dados, dos pagamentos, da confiança, também um outro elemento fundamental para o negócio, estão pelo menos prevenidos do ponto de vista da cibersegurança. Portanto, este ciclo tem dois webinars, como eu dizia, este que nos traz hoje aqui, cibersegurança na hotelaria, focado primeiro na NIS 2 e na proteção digital. Eu tinha lido há uns tempos, como se sabem, em abril, quando houve o apagão informático, houve muita informação à volta e muito boato, muito boato à volta do apagão informático. E numa determinada altura foi perguntado, então, mas Portugal está preparado está suficientemente preparado para se defender de ataques informáticos? E a resposta perentória foi: ninguém está. Não acho que Portugal esteja pior do que outros países europeus. Aliás, estamos a tirar poucas ilações e lições do que acontece. Há muitas coisas que vimos repetidas no entanto, não estamos a agir em conformidade. E, portanto, a melhor resposta nestas crises é arranjar um canal de comunicação, é, de facto, estarmos prevenidos, preparados e confiantes de que o nosso sistema poderá, no limite, responder o melhor possível a estes ciberataques. Há algo também que eu acho interessante: nós todos fazemos simulacros de incêndio nas nossas organizações e em Portugal, por exemplo, não há suficientemente ainda a prática de simulacros também de ataques aos nossos sistemas de cibersegurança. E há firewalls, com certeza que há investimento, com certeza que há, em investimento em segurança informática, mas não há, de facto, suficiente investimento nas pessoas. Nem as pessoas estão suficientemente, digamos, alertas, despertas e para, de facto, poderem agir como numa questão, como eu dizia, de simulacros de incêndios. Por exemplo, então, como sabemos, algumas empresas grandes já têm isto, os chamados white hat hackers, que entram nas organizações para perceber quais é que são as fragilidades. Há também, e eu creio até que inclusive a própria nós já teve visto, os chamados bug bounties, que é um conceito de cibersegurança em que, sei lá, um miúdo de 16 anos entra, consegue entrar no sistema, manda abaixo um sistema e ganha um prémio, mas, por exemplo, na administração pública isto é tabu. E há uma série de coisas, eu creio, que nos tornam mais vulneráveis. Bom, se nós não conseguimos aqui responder a tudo, há pelo menos algo que é nosso objetivo nestes webinars: detectar os riscos mais frequentes e os passos mínimos, mesmo um toolkit para reforçar a proteção digital dos hotéis e a sua cadeia de fornecedores. E para isso temos connosco, como eu dizia, três parceiros. O primeiro, o Eloy Guterres, que é Associate Partner de IT da PKF. A PKF é uma consultora e auditora que assegura o gabinete fiscal da Associação de Hotelaria de Portugal.
é especializado em estratégia, tecnologia e gestão e lidera a evolução digital e tecnológica da PKF. O Eloy Guterres vai-nos então falar sobre turismo e hotelaria em Portugal, alvo óbvio para o crime digital. Vai fazer-nos o enquadramento da NIS2 e da proteção digital em sentido lato e vai depois também moderar a mesa e já explico como é que funciona. Em seguida vamos ter connosco o Rui Custódio, que é Head de B2B Cybersecurity Tech, é licenciado em Informática de Gestão e mestrado em Sistemas de Informação. Neste momento é responsável pela unidade de negócio de Managed Security Services da NOS, assumindo a responsabilidade pelo desenvolvimento do negócio. E, finalmente, temos connosco o Santander, não o João Stott, que era CISO do Santander, porque não pôde vir, mas ficámos igualmente bem com o Joaquim Mendes, que é responsável de prevenção de fraude externa. É especialista em prevenção de fraude e, neste caso, responsável pela prevenção de fraude no Banco Santander, tem formação em gestão, desenvolvimento de software e enfim, digamos que está muito rodado na prevenção, enfim, e ação no possível da fraude moderna. Depois vamos ter uma mesa redonda, que não é exatamente uma mesa redonda, porque cada um destes nossos parceiros vai ter o seu tempo de intervenção, é o momento para vocês poderem colocar questões. O Eloy Guterres, da PKF, vai rodar essas questões na mesa. Portanto, temos depois ali 20 minutos para Q&A e também para algum dos nossos parceiros que estão presentes detalharem melhor algum dos pontos que possam ter ficado menos explicados na sua intervenção de 20 minutos. Pronto, e sem mais, novamente agradecendo a presença de todos, vou passar então a palavra ao Eloy Guterres para nos guiar então para já no tema da cibersegurança, do crime digital e da NIS2. Eloy. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutora Cristina Cisa Vieira, bom dia, doutora Ana Rita Bentes. Muito obrigado pelo convite. O meu nome é Eloy Guterres, eu pertenço à PKF Portugal, como foi dito. A PKF Portugal funciona neste momento, como a doutora mencionou, como gabinete fiscal da HP. Eu, em particular, sou responsável pelaquela área mais tecnológica, de aconselhamento, de consultoria e de cibersegurança. Eu queria só dar aqui um primeiro início. Nós vamos ser muito breves aqui na nossa conversa. Há muito por falar nesta área, muitos exemplos, muitas histórias, mas eu tenho a certeza que isto já vai dar uma abrangência muito interessante. Antes de falarmos de leis ou de tecnologia, aqui o importante é nós focarmos no negócio, que é o que interessa para todos nós. É uma realidade que o turismo representa uma fatia muito relevante do PIB e do emprego em Portugal e sem dúvida que é um pilar central desta realidade, a hotelaria. E isso, o que é que isso interessa aos atacantes? Bem, isso torna os hotéis um alvo. Portanto, nos hotéis concentram-se dados pessoais, dados de pagamento, hábitos de consumo, as agendas dos executivos, eventos e conferências bastante importantes. Portanto, se o turismo é vital para o país, a hotelaria torna-se inevitavelmente um alvo muito apetecível para o cibercrime. Passemos aqui ao slide número 1. Ora, isto já está a acontecer, isto não é só lá fora. Nós agora vamos sair da teoria e olhar para dois casos que mostram o que é um dia mau em grande escala. Aqui o caso da MGM Resorts. Em 2023, a MGM sofreu um ataque de ransomware. Ransomware é um ataque em que os hackers tomam controlo dos sistemas e pedem um resgate, senão não desbloqueiam as aplicações. E este ataque de ransomware afetou cerca de 30 propriedades. De repente, começaram a haver problemas com as reservas, com os cartões de quarto, que eram digitais, com as máquinas de jogo, uma das fontes de rendimento mais fortes da MGM, e até com os pagamentos no momento da saída. A empresa reportou perdas na ordem dos dezenas de milhões de dólares num único trimestre só por causa deste incidente. Naturalmente,
Isto vem, a perda financeira é apenas um dos ângulos, vamos referir isto várias vezes ao longo da nossa conversa. O impacto reputacional é que foi severamente afetado. Havia hóspedes, só para vos contar uma história em específico, hóspedes a relatar que chegavam ao hotel e não havia sistema para fazer check-in, ou sequer para pagar. Os colaboradores estavam a improvisar com papel e caneta, numas propriedades que estavam habituadas a funcionar quase só com tecnologia. O segundo caso que eu vos trago é o do Marriott. O Marriott fez uma aquisição da cadeia Starwood e aqui no caso deles o problema foi sobretudo de algumas das coisas que herdaram a nível sistémico da Starwood. Portanto, houve uma fuga massiva de dados de hóspedes. Estamos aqui a falar de centenas de milhões de registros de hóspedes e muitos deles europeus. E não eram só e-mails, eram informação de contacto, eram detalhes da estadia, eram os importantíssimos dados do passaporte, alguns dados de cartão de crédito e, naturalmente, tudo isto é informação extremamente sensível para qualquer hóspede. Houve coimas significativas e até chegaram a haver processos judiciais. Aliás, ainda hoje o caso é citado como um exemplo de falha de segurança e de integração pós-aquisição. Imaginem o impacto de um cliente descobrir que os dados da sua viagem em família, da sua viagem de negócios e de informações sobre do seu passaporte andam a circular num mercado paralelo. Esse mercado paralelo muitas vezes é a Dark Web. O ponto aqui, para fechar este slide, o ponto aqui não é o tamanho da MGM ou da Marriott, o padrão é o mesmo. São operações altamente dependentes do digital, muita integração com terceiros e uma concentração enorme de dados valiosos. À escala de cada grupo, é disso também que estamos a falar aqui em Portugal. Passando para o próximo slide, eu queria naturalmente mostrar-vos aqueles exemplos e alertar-vos, mas vamos começar um bocadinho a desdramatizar. A NIS2 é uma diretiva europeia que, em termos bastante simples, quer evitar que setores críticos parem por causa de ciberataques. Aplica-se a empresas médias e grandes em setores críticos como energia, transportes, saúde, banca, infraestruturas digitais e serviços tecnológicos. A referência normalmente que se usa, a métrica é, em geral, mais de 50 colaboradores ou mais de 10 milhões de euros de volume de negócios. Estas entidades têm, a partir deste momento, de ter um mínimo de disciplina na sua gestão de risco, na sua continuidade de negócio e, naturalmente, na sua resposta a estes incidentes de segurança. E uma última parte, tem também de reportar rapidamente incidentes relevantes às autoridades. Em Portugal, isto está a ser implementado através de um novo regime jurídico de cibersegurança, a transposição do NIS2 para a lei portuguesa, a Lei 59 de 2025, aprovada recentemente. Mesmo que muitos hotéis, o que é que isto significa então para a hotelaria? Mesmo que muitos hotéis fiquem abaixo destes limiares, não podemos esquecer que eles trabalham diariamente com entidades que já estão em modo NIS2. Sejam bancos, sejam processadores de pagamento, sejam operadoras de telecomunicações, sejam fornecedores de PMS, de Property Management Systems, sejam fornecedores cloud, sejam grandes clientes corporativos ou até entidades públicas. E é por aí que NIS2 vai bater à porta do hotel. Não é tanto pela lista oficial de atividades críticas, é mais pela pressão que chegará destes parceiros. Já hoje, aliás, eu tenho uma história pessoal nossa, da PKF, mas que já tenho visto isto através dos meus colegas em vários locais, já temos clientes corporativos a enviar questionários de segurança com dezenas de perguntas a perguntar-nos sobre os nossos backups, sobre como é que fazemos a gestão dos nossos acessos, como é que tratamos os dados que temos deles, como é que gerimos incidentes, e eram coisas que antes nunca eram perguntadas e atualmente para algumas empresas, algumas mais até estruturadas, são condições para conseguirem continuar a trabalhar com um determinado fornecedor. Para fechar este slide, portanto, não é uma discussão teórica, é uma conversa que vai começar a aparecer em contratos com novas cláusulas exigidas, vai começar a aparecer em questionários de risco, em negociações com bancos, seguradoras e grandes contas.
Bem, a pergunta é a mais óbvia, e acho que já falámos um pouquinho dela no slide anterior, se está dentro ou fora. Portanto, a realidade é que mesmo fora da lista está dentro do impacto. Pode não ser uma área oficial o turismo, mas a realidade é que vão ser medidas na prática pelo mesmo padrão dos parceiros. Que clientes é que vão estar sujeitos a NIS 2? Empresas, bancos, entidades públicas que já estão em NIS 2, vão então, como falei anteriormente, começar a exigir estas garantias de segurança onde eles alojam as suas equipas ou fazem eventos. Eu já vi isto acontecer, aliás, eu já vi empresas mais americanas, em particular foi o exemplo mais recente que eu vi, de facto, quando estava a negociar uma conferência num hotel, a fazer muitas perguntas a nível de cibersegurança. Vão lá estar as suas pessoas mais importantes, os dados importantes, e eles queriam saber como é que o hotel tratava de tudo isso. Portanto, e lá está, estas perguntas vêm também. Antigamente era só o Wi-Fi é forte, já não basta ter um Wi-Fi forte. Eles querem perceber se, através daquele Wi-Fi, os computadores dos seus funcionários podem ser invadidos. Depois temos os fornecedores críticos do hotel. Portanto, daquele lado onde estão os tais fornecedores dos sistemas operativos do hotel, do PMS, os motores de reserva, não é? Portanto, os gateways de pagamento, as operadoras de telecomunicações, elas vão todas alinhar com estes requisitos de NIS 2. Uma parte destas exigências que lhes vão fazer vai naturalmente passar para os hotéis, quer seja via os tais requisitos técnicos mínimos ou novas condições de serviço. Tudo isto vai terminar na importância estratégica do turismo. Num país onde o turismo é vital, a pressão regulatória do mercado sobre a segurança digital na hotelaria só pode aumentar. E aqui, quem estiver mais organizado vai ter uma vantagem quando for preciso negociar com os bancos, com as seguradoras, com os operadores, com as grandes contas. Portanto, e em vez aqui de falarmos do abstrato, vamos então olhar para a realidade concreta de um hotel típico. Riscos típicos num hotel. Se pegarmos um hotel típico, seja ele independente ou pertença a um grupo, vemos um conjunto de características muito apelativas para um atacante. A primeira é a dispersão de sistemas. Atrás, dispersão de sistemas. Temos os tais sistemas operativos, temos os channel managers, temos os POS, os pontos de venda, temos as fechaduras, temos as redes de câmaras, as CCTV, temos o Wi-Fi, temos os sistemas que os hotéis usam para gerir os seus recursos humanos, temos os sistemas de contabilidade. E muitas vezes estes sistemas foram comprados em momentos diferentes, às vezes foram herdados de fusões que existiram e não foi dada muita preocupação em haver uma grande integração. Segundo ponto, queria trazer a dependência de terceiros. Portanto, a hotelaria conta com as OTAs, portanto, com as OTAs, as agências de viagens online, os Bookings, Expedias e Airbnbs da vida, com os operadores turísticos, com os Payment Service Providers, com as empresas de TI, com os outsourcings, e cada uma destas novas peças traz comodidade, naturalmente, mas traz risco adicional, porque se não forem pensadas as integrações e a segurança nas integrações. Depois temos o risco humano. E aqui uma ressalva especial, numa outra apresentação que eu costumo fazer sobre cibersegurança, um bocadinho mais genérica, 67% dos ataques às organizações começam pelo fator humano. Portanto, o fator humano, a engenharia social, é, sem dúvida, o ponto de entrada mais fácil numa organização. Portanto, e no front office e nas reservas, a pressão, todos sabem, a pressão para responder rápido é enorme. Validar se um pedido é legítimo ou não, muitas vezes é a última prioridade. Por fim, a rotação de colaboradores, não é? Portanto, com uma rotação elevada das equipas, é muito fácil ficar em contas ativas, haver partilha de passwords, haver acessos que ninguém sabe bem de quem são, portanto, e por fim, isto também leva um bocadinho à cultura de serviço, não é? Portanto, dizer não a um pedido de um hóspede custa sempre. Essa cultura é fantástica para o negócio, mas é exatamente isto que a engenharia social explora. Imaginem esta história, tipo um e-mail aparentemente vindo de um operador a pedir um ficheiro com reservas.
ou um telefonema a pedir o reset de uma password num pico do check-in. Em teoria é fácil dizer, isto é suspeito, mas às 5 da tarde, com fila no lobby, garantidamente é muito mais difícil. Portanto, quem melhor atende o hóspede também é quem mais facilmente confia no e-mail e telefonema bem feito. Mas vamos agora transformar isto em 2 cenários muito concretos de um dia mau, um dia que ninguém quer viver. Não é para assustar, isto é só para visualizar. Portanto, o que é que acontece na prática num dia mau? Vamos imaginar o cenário 1, que é um ransomware, então é tomarem por reféns os nossos sistemas bloqueados. Portanto, o PMS deixa de funcionar, o check-in volta ao papel, os colaboradores deixam de conseguir ver quem chega, quem sai, quem é que tem um saldo em aberto, as chaves digitais deixam de abrir as portas, ou sequer deixam de conseguir poder emiti-las, há filas, há portas que não abrem, há quartos que não se sabe se estão ocupados ou não. Portanto, aqui os POS falham, não se conseguem fechar as contas, não se conseguem cobrar os consumos em tempo real, fica tudo em notinhas e folhinhas soltas. E em poucas horas conseguem naturalmente perceber que isto transforma-se rapidamente, nem em poucas horas, em alguns momentos isto começa a transformar-se em frustração dos hóspedes, stress das equipas e em comentários negativos nas reviews. O cenário 2 é fugas de dados de reservas. Portanto, neste segundo cenário, imaginem que alguém consegue aceder a uma base de dados de reserva, seja num hotel, seja num fornecedor parceiro, e começam a chegar ao hóspede e-mails de phishing. Portanto, e phishing é para tentar fisgar a informação do hóspede, capturar a informação. Começam a chegar ao hóspede e-mails de phishing muito credíveis, com detalhes reais da estadia, com datas, com nomes de acompanhantes. Portanto, o hóspede tem muito pouca forma de suspeitar, não é? E, portanto, e aqui é muito fácil depois pedir, sabemos que esteve connosco na semana passada, houve aqui um problema com o pagamento e precisamos que nos confirme o seu cartão. Já está. Já está. E é nestes momentos que se distingue quem sofre um dano controlado de quem sofre uma crise grave. É precisamente esta capacidade de continuar a operar e de comunicar de uma forma transparente. E tudo isto com base num plano. Tem que haver um plano para esta resposta à crise e não num simples improviso. E aqui com o roteiro simples faz a diferença. Vamos ser pragmáticos. Se tiverem de guardar só um slide desta apresentação, que seja este. Isto é um roteiro minimamente razoável para qualquer grupo hoteleiro. O primeiro é mapear o essencial, portanto, é identificar precisamente quais são os sistemas e os processos que são críticos para nós e onde é que estão os dados mais sensíveis. Esta do onde estão os dados cruza também um bocadinho aqui com GDPR, não é? Com o direito ao esquecimento, que pode ser exigido por algum utente, como as outras normas. Há indústrias que estão um bocadinho mais protegidas por causa de terem obrigatoriedade de permanência de dados, como por exemplo a banca, mas outras que não tanto. E aqui é o passo 1, mapear o essencial. O segundo é reforçar os básicos, portanto, a autenticação forte nas contas críticas. Isto faz-se muitas vezes com artimanhas técnicas que eu vou deixar um bocadinho com o meu colega da nós, falo mais sobre isso, com o Rui. Autenticação forte nas contas críticas, redes separadas para os hóspedes, para as operações e para os sistemas mais sensíveis. Não é? E, naturalmente, terem backups que são testados com alguém que é claramente responsável por isto. Estado, idealmente, fazer um teste anual. Terceiro é ter um plano de resposta a incidentes. É tal este plano, é saber o que fazer, porque ninguém, às vezes, quando está sob aperto, sabe, tem a clareza de espírito para fazer o mais certo. Quando existe um plano, é só seguir a ordem. É definir quem é que decide, quem é que comunica, quem é que fala com os hóspedes, quem é que fala com os operadores, quem é que fala com a banca, quem fala com as seguradoras e, por fim, mas não menos importante, quem é que fala com as autoridades. E fazer, lá está, como eu falei antes, um exercício anual, mesmo que seja em papel, para perceber se o plano é execuível. Ponto 4 é medir riscos. É medir o risco como algo simples, é um questionário, é uma grelha que permite identificar e priorizar 5 a 10 riscos por unidade. Não tem que ser uma lista infinita. Vamos tornar as coisas reais. Feito é melhor que perfeito. Por fim, aqui, por penúltimo, tratar os fornecedores como uma extensão no hotel. Isto é visto noutras normativas, por exemplo, há uma norma bancária que é DORA, e DORA aplica-se a bancos e seguradoras, mas se há um banco ou uma seguradora identificar um parceiro como uma entidade crítica, este parceiro passa a estar dentro de DORA e passa a poder ser auditado pelo regulador. Aqui é preciso rever os contratos que temos com os nossos fornecedores e perceber aqui onde é que está a responsabilidade ao nível da cibersegurança. E pedir naturalmente estas evidências de boas práticas aos nossos parceiros tecnológicos, pelo menos aos mais críticos.
questionar, lá está, o vosso fornecedor de tecnologia, se não tem interno, como é que fazem os vossos backups, se têm um plano de recuperação dos sistemas se eles forem abaixo, quais são os mecanismos de alerta em caso de incidente, isto é tudo muito importante. Por último, nesta secção, é levar isto à administração sempre com meia dúzia de métricas simples. Quais são os sistemas que estão cobertos, quantos incidentes foram registados, qual foi a formação dada e qual é o estado dos planos de ação. Aqui vou dar um foco especial no tema da formação. Aqui é importantíssimo, como falámos há pouco, 67% dos ataques começam pelo fator humano, portanto, aqui dar formação às pessoas e dar formação também aos órgãos de gestão sobre o que é NIS2 é crucial e até pedido pela normativa. E aqui um parceiro como a PKPF pode ajudar então a fazer estes diagnósticos, a identificar e a priorizar os vossos riscos, a desenhar o tal plano equilibrado a 12 e 18 meses, não é? Articulando aquilo que a operação precisa com o que a tecnologia pode oferecer e, naturalmente, dar formação, quer aos órgãos de gestão, quer ao staff operacional. Para terminar, eu queria só... É fácil ver isto como uma obrigação, como mais uma sigla, já há muitas, não é? Mas há um lado aqui muito claro da oportunidade, não é? Portanto, um hotel ou um grupo que mostre que tem este tema minimamente controlado, negocia muito melhor com os seus parceiros. Volto a repetir, os bancos, as seguradoras, as operadoras e os grandes clientes corporativos dão muita importância a organizações que tratam bem, que sabem os seus riscos e que tratam bem os seus dados e os seus sistemas. Portanto, isto, o fator secundário é mais direto, ele reduz a probabilidade de paragens prolongadas e, sobretudo, reduz o impacto de uma crise quando algo corre mal. Não é? Portanto, esta reflexão prepara o terreno para utilizar novas tecnologias com segurança, naturalmente, porque este conhecimento que vocês vão ter da vossa operação do ponto de vista tecnológico vai-vos permitir perceber em que pontos é que vão conseguir inserir nova tecnologia, não é? E que capacidades é que vocês têm, desde as chaves digitais, às soluções de inteligência artificial, se os vossos dados estão estruturados, o que é que se pode extrair deles. Portanto, estas novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial, depende muito de sabermos onde é que estão os nossos dados e de treinarmos estes modelos com dados fidedignos. Bom, eu terminei aqui a minha exposição. Espero que esta ligeira introdução tenha sido clara. Sei que devem ter algumas questões. Eu vou-vos pedir para guardar as questões para o final e aproveito para apresentar o meu colega da NOS. Operadoras como a NOS são peças centrais aqui do Estado. Vou só parar de partilhar, são peças fundamentais aqui do lado das redes e da conectividade, e é disso que nos vem falar o Rui. Rui, por favor, arranca. Obrigado, Eloy. Obrigado, Cristina. Como a doutora Cristina já me apresentou, eu sou o Rui Custódio, responsável pelos Managed Security Services da NOS, e queria dividir aqui em três grandes slots a minha partilha de experiência com vocês e numa tentativa de trazer aqui algum valor e ou sugestão ou recomendação. Do ponto de vista da NIS2, queria começar exatamente por aí. A operadora, enquanto operações críticas, portanto, é abrangida diretamente pela NIS2, o que obviamente nos leva, nos últimos 3 anos, num esforço enorme de tentativa da melhor resposta àquilo que é esta nova diretiva, mas também as normativas que têm sido muitas e quadros de referência cedidos pela comunidade europeia, e portanto há um esforço enorme do nosso ponto de vista em manter a nossa infraestrutura crítica resiliente e obviamente alinhada com esta diretiva, mas também, e muito mais relevante, de garantirmos esta também resiliência e continuidade de negócio para aquilo que são os nossos clientes. Nós suportamos clientes, também eles abrangidos e também eles com infraestruturas críticas e, portanto, de forma direta ou indireta, todos esses clientes passam também por estar mais resilientes enquanto aquilo que for a nossa resiliência enquanto operador. Deste ponto de vista da NIS, queria dizer que para a hotelaria eu penso que é uma excelente oportunidade. Nós todos sabemos a importância para a economia portuguesa deste setor e eu acho que efetivamente a cibersegurança já não é uma opção, eu diria que efetivamente é um alinhamento obrigatório, não é uma questão de se seremos atacados, é sim quando seremos atacados, e desse ponto de vista eu penso que esta diretiva é uma excelente oportunidade para
termos conhecimento de toda a nossa infraestrutura, podermos efetivamente implementar aquilo que nós chamamos os pacotes de ciberhigiene, seriam as normativas básicas que o Eloy teve a partilhar, e com isso, obviamente, melhorar a experiência para cliente e termos aqui um negócio na sua continuidade sustentável. Eu divido isto do ponto de vista daquilo que é o contexto e tendências do setor. Eu penso que é consensual que esta digitalização acelerada também ela ocorre e muito por via deste setor, nomeadamente naquilo que são as reservas online, naquilo que é a necessidade hoje de check-in remoto e todas as componentes da IoT ou OT que também a hotelaria tem. Depois, há uma crescente dependência de infraestruturas conectadas. É óbvio que todas estas infraestruturas hoje falam umas com as outras por via das suas APIs, e também as plataformas cloud, que na sua maioria, não sei se toda a hotelaria, temos aqui múltiplos, dentro do setor, temos aqui múltiplas empresas de dimensão diversificada, mas na sua maioria as suas aplicações, seja SaaS ou PaaS, têm também hoje a infraestrutura em cloud pública. E, portanto, há aqui claramente um aumento da superfície de ataque ou da exposição pelaquilo que é toda esta nova tecnologia. Depois, enquanto principais riscos e desafios da hotelaria, eu penso que as redes Wi-Fi abertas e de elevada densidade naquilo que é a hotelaria é um ponto bastante óbvio. Os sistemas de pagamento e os dados pessoais, reforço, e dados pessoais como alvo preferencial, portanto, é muito aliciante a hotelaria do ponto de vista daquilo que são os dados dos seus clientes, esses dados pessoais dos seus clientes, para possíveis ataques, e também as equipas operacionais distribuídas, portanto, com múltiplos perfis de acesso que cada uma destas equipas tipicamente tem na hotelaria. Não só na hotelaria, mas diria com mais enfoque na hotelaria. Há uma dificuldade em monitorizar estes ambientes heterogéneos e em multi-site, portanto, maior dificuldade daquilo que é a observabilidade ou monitorização deste negócio. E depois, gostaria também de dizer, e então, o que é que poderia ser cibersegurança, quais as vantagens ou até que valor traz para o negócio a adoção e aquilo que possa ser o aumento da maturidade de cibersegurança de cada uma destas entidades da hotelaria. Desde logo a garantia da continuidade operacional e proteção da reputação, ou seja, falamos de ter a capacidade de continuar o seu negócio, mas também de ser reconhecido e ter uma boa reputação de mercado. Reduzir o risco financeiro, obviamente, o impacto destes incidentes, com aquilo que possa ser a sua resiliência operacional e a sua recuperação, ou timings de recuperação. Aumentar a confiança dos seus hóspedes pelaquilo que é a diferenciação da experiência digital de cada uma destas organizações e simplificar as operações através de serviços geridos e automação possíveis hoje a partir destas áreas. Rui, peço desculpa de te interromper. Sei que tens talvez uma apresentação de apoio que não estás a partilhar. Tem de ser, Eloy. Eu estava a fazer uma espécie de diagnóstico. Muito bem, desculpa interromper então. Não faz mal. É como eu tinha visto e gostei muito do conteúdo. Sim, vou de seguir a partilhar. Estava apenas aqui ainda sem suporte a fazer um preâmbulo daquilo que é do nosso ponto de vista um diagnóstico. E já agora, para terminar este ponto de vista diagnóstico, se tivesse que resumir o que é que seria construir um hotel digital seguro, gostaria de partilhar ainda estes 3 tópicos principais. Uma estratégia para reforçar os perímetros de acesso e, portanto, a segmentação de redes, a proteção do tráfego e o controle das ligações remotas que muita hotelaria tem. Um segundo ponto, que seriam as boas práticas para identidades e dispositivos, a gestão centralizada desses acessos, o Multi-Factor Authentication, a proteção dos endpoints, dos vossos PCs, dos vossos telemóveis, dos vossos televisores e de toda a componente da IoT. E por terceiro e último, o uso das plataformas de observabilidade que falava há pouco, para, obviamente, as organizações terem uma capacidade de detecção precoce e depois a sua resposta coordenada e visibilidade integrada de toda a sua infraestrutura. Nestes próximos minutos, como o Eloy estava a referir, vou partilhar aqui então
uma apresentação e um suporte para reforçar algumas das mensagens que fomos falando. Desde logo dizer aqui que neste momento, relativamente à NIS 2, nós estamos aqui neste ponto, portanto em outubro de 25. Na verdade, o Governo tem agora menos de 180 dias, porque já passaram, penso que 60, para legislar por decreto-lei esta diretiva. E o que segue serão, obviamente, aqui uma fase de carência da mesma de 2 anos. Portanto, ainda vamos ter pela frente 2 anos sem coimas, mas que obviamente 2 anos que parece muito tempo, tornam-se rapidamente pouco tempo para implementarmos as soluções necessárias. Depois, do ponto de vista de ciberataques no setor da hotelaria, penso que é amplamente conhecido e consensual, bem como o Eloy também já reforçou, aquilo que são os ataques diários a estas infraestruturas e, portanto, reforçar aqui apenas que existem com certeza organizações aqui nesta conferência que já foram atacadas nos últimos tempos e outras tantas que o serão em breve. E queria-vos dizer, ou partilhar, quais são, do nosso ponto de vista, e com base aqui na fonte do Verizon, o último relatório, portanto já um relatório de 2025, quais são os principais eixos ou vetores de intrusões nas organizações, que desde logo passa pelo roubo de credenciais, a exploração de vulnerabilidades em segundo lugar e depois o phishing em terceiro. Se repararem, todos estes vetores, ou estes principais vetores, têm um impacto direto naquilo que são as pessoas e os processos, e, portanto, reforçar a mensagem que o Eloy já passou, que do ponto de vista de awareness, que nós designamos as plataformas de sensibilização das pessoas, dos colaboradores e toda a envolvência à volta da hotelaria, é super relevante e tem sempre um maior impacto aquilo que são os processos e as pessoas. E, portanto, aqui a mensagem é, existem hoje no mercado plataformas de awareness para tornar esta sensibilização muito relevantes, bem como formações online e presenciais, para que as pessoas estejam muito sensíveis a estes ataques, como é que eles ocorrem, como é que os podem identificar mais facilmente, e, portanto, deixar-vos esta primeira mensagem. Depois, falar-vos daquilo que é a nossa visão enquanto pacote de ciber-higiene, 5 principais medidas que qualquer organização deveria efetivamente ter a capacidade de implementar este tipo de soluções. O Multi-Factor Authentication, portanto, tipicamente sistemas expostos para a internet cobertos por esta dupla autenticação, tripla autenticação, hoje designada no multifator, é muito relevante porque, obviamente, se tivermos um SMS para o nosso telefone a confirmar a nossa identidade ou outro tipo de autenticação que garanta que somos nós mesmos, ajuda com certeza. São soluções hoje no mercado bastante competitivas e eu diria mesmo que estão ao alcance do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, de qualquer organização de maior ou menor dimensão. Por outro lado, os sistemas atualizados, eu penso que aqui costumo fazer um preâmbulo com aquilo que é os nossos dados pessoais. Nós hoje, com alguma facilidade nos nossos telefones, a partir do alerta que é lançado nos mesmos, nós atualizamos os sistemas, tipicamente para termos acesso àquilo que são as melhores funcionalidades, mais inovadoras e que, obviamente, nos ajudam no nosso dia-a-dia. E aqui estamos a falar de sistemas da organização e, portanto, muito mais relevantes. E eu diria, por que não mantermos os nossos sistemas de informação insistentemente atualizados, com todos os que são os patch management disponibilizados diariamente, é super relevante hoje e penso também qualquer organização com equipas internas ou equipas externas teria facilidade em implementar esta mesma medida. Uma terceira, que é a que vos falava de awareness e training dos colaboradores, portanto, uma das situações que eu considero mais relevante do ponto de vista das pessoas estarem sensibilizadas para os ataques que podem sofrer por via dos seus endpoints ou por via do seu e-mail, por via do seu telefone, que depois, de alguma maneira, pode efetivamente infectar também a organização. Ou seja, o que digo aqui é que esta sensibilização dos colaboradores
importa porque, do ponto de vista de ataques, a pessoa pode, efetivamente, hoje, com a utilização dos seus devices para pessoal e profissional, pode acabar por infectar aquilo que é a nossa organização e, portanto, diria que é super relevante também este ponto 3 enquanto Security Awareness. Depois, uma quarta medida que na prática é um Endpoint Detection and Response, designado por EDR. Todos os endpoints, os PCs, os telemóveis, os POS, todos os devices, servidores, deveriam hoje estar protegidos por alguma solução do tipo EDR, que efetivamente tem uma grande capacidade de detecção, alerta e contenção automática, sem depender de meios humanos, que pode efetivamente evitar ataques depois mais sérios e com mais impacto e com maior dificuldade depois de recuperação. E uma quinta medida, que são os backups, que o Eloy também já referiu, muito importante, isolados da rede ou imutáveis. Falamos dos designados backups offline, dos backups em cloud pública, dos backups geograficamente separados e, portanto, também costumo fazer aqui o comparativo. Todos nós hoje, ou a sua maioria, têm um backup das suas fotografias, dos seus filhos, da sua família, no telemóvel, que acaba por fazer para uma cloud pública ou para outro tipo de backup. E, portanto, um negócio não ter estes designados backups que me permitam rapidamente recuperá-los e voltar a operar. Portanto, esta recuperação rápida, penso que é uma medida que eu diria obrigatória. Depois, como temos aqui entidades também de maior dimensão, gostaria ainda de partilhar e, por último, aquilo que é a nossa visão e que está alinhada com o quadro de referência da ENISA. Quais seriam as questões que eu, enquanto diretor da IT, enquanto responsável da organização, enquanto CISO para as organizações que têm CISO, deveria fazer sobre a minha organização para perceber este meu grau de maturidade e poder depois definir próximos passos para efetivamente aumentar esta resiliência operacional. E, portanto, como só se consegue proteger o que se conhece, do ponto de vista de identificar, a pergunta deveria ser: tenho identificado os meus ativos, portanto, sei quais são e sei quais são esses ativos críticos. Entenda-se ativos críticos, todos aqueles que, obviamente, ainda há pouco falámos dos dados pessoais, que têm impacto naquilo que é o meu negócio e também ao abrigo do RGPD, como o Eloy referiu, a importância que isso pode ter. E, portanto, desde logo, identificar quais são os meus ativos e quais são os ativos críticos, diria que é um ponto muito relevante e que me ajuda a perceber se necessito fazer investimentos adicionais em infraestrutura, em aplicações, em software ou não. E depois ainda dentro do identificar, gerir proativamente as vulnerabilidades dos ativos. Portanto, do ponto de vista daquilo que são as vulnerabilidades conhecidas no mercado, eu efetivamente já faço uma gestão delas de forma ativa e não reativa das mesmas. Do ponto de vista do proteger todas estas ciberameaças, pelo menos as conhecidas, obviamente. Os colaboradores têm informação e são testados com regularidade. Portanto, eu faço algum tipo de teste regular com os meus colaboradores para os sensibilizar, do ponto de vista de atacá-los e perceber qual é a reação dos mesmos. A rede, entenda-se rede informática, falamos de telecomunicações, está segmentada e ainda também se os dados, os fecheiros das bases de dados estão encriptados ou não. Por último, se existem já proteções, seja do ponto de vista de software e hardware, já existem proteções contra estes novos riscos de inteligência artificial, seja do ponto de vista da capacidade de escala e de ataques em massa que a mesma tem, mas também de toda a recolha de dados. Depois aqui, do ponto de vista de detectar rapidamente, obviamente, o que se passou com as defesas é super relevante para conseguirmos depois dar uma resposta mais rápida. E do ponto de vista de responder, conter estas ameaças, como falava há pouco do exemplo de que é possível hoje de forma automática conter um PC de um colaborador que acaba de ser atacado, do ponto de vista de depois ter tempo já fora da rede
de analisar o que é que se passou e poder agir em conformidade, se a organização está dotada de tecnologia para responder dessa forma automática, assim como detectar ciberameaças como vírus, malware ou ransomware. E do ponto de vista do recuperar rapidamente as quebras, obviamente do ponto de vista dos impactos que falámos, nomeadamente financeiro, se em caso de um incidente com impacto, a organização tem backups imutáveis e estratégia de recuperação de desastres, o tal plano que o Eloy também falava, do ponto de vista de responsabilidade, nomeadamente da comunicação com as entidades, bem como com todos os stakeholders deste negócio, se temos também esse plano. E, por último, obviamente, a governança, com a sua relevância muito importante, não havendo governo, obviamente todos estes pontos falham. E, portanto, tentava aqui com este boneco, com este gráfico, passar-vos se efetivamente todos conhecem os seus papéis e responsabilidades dentro da organização, quem é que faz a gestão de riscos e se têm já implementadas estas políticas, processos e procedimentos. Eu diria que com estas questões, ou com estas principais questões, com alguma facilidade, chegam ao ponto de perceber a vossa maturidade. Obviamente, depois haveria muito aqui a falar sobre pen testing, contínuo ou esporádico e outro tipo de possibilidades para analisar a nossa reputação, nomeadamente a partir do rating, que é do ponto de vista de exposição, mas não teremos tempo hoje para todos os pontos, e portanto terminava aqui a minha intervenção, deixando aqui tempo para algumas questões e outro tipo de informação. Bem, vamos talvez acomodar então as questões aqui no final. Muito obrigado, Rui, muito obrigado. Foi uma perspectiva bastante interessante de uma operadora de grande dimensão como a nós sobre este desafio. E depois de ouvir o Rui, com igual importância estão bancos como o Santander, que nos trazem a perspectiva dos meios de pagamento, da fraude e da gestão de risco. E é precisamente disso que o Joaquim nos vem falar. Joaquim, por favor, o palco é teu. Bom dia a todos. Antes de mais agradeço o convite por parte da HP à nossa instituição. Vamos então falar um pouco de fraude. Antes de entrar propriamente na fraude mais associada à hotelaria, na fraude das reservas, eu gostaria de falar de 3 tipologias de fraude que são comuns a todas as empresas e certamente também às empresas hoteleiras. Uma delas é o malware, ou seja, e está associado ao aspecto da cibersegurança e ao aspecto de como o controlo, principalmente dos e-mails, pode fazer com que, ao não existir, pode fazer com que entrem ficheiros maliciosos no nosso e-mail como anexos e que depois possam ser executados e possam depois executar software malicioso que imita os sites bancários e induz os clientes a fazerem operações financeiras que não deveriam fazer. Esse é um aspecto muito importante e é um tipo de ataque muito prevalente em Portugal neste momento e este ano teve um crescimento muito, muito grande. Outro aspecto que é muito importante ter em conta é o aspecto do chamado Business Email Compromise, que é uma tipologia de fraude na qual a instituição recebe um e-mail supostamente de um fornecedor ou de um colaborador a pedir para mudar uma conta para ou transferir o salário ou para transferir o valor de um pagamento de uma fatura, etc. Normalmente existe um compromisso desse fornecedor a montante, ou seja, ele é comprometido e tem um acesso indevido aos seus sistemas, esse sistema é comprometido e o atacante toma conta do e-mail desse fornecedor, vê quem são os clientes, vê que faturas é que há pendentes e envia e-mails a todos esses clientes a solicitar o pagamento para uma nova conta, porque afinal a empresa tem uma nova conta num outro banco. Para fazer a mitigação deste tipo de risco, as instituições devem fazer sempre validação por segunda via quando exista este tipo de pedidos, ou seja, não confirmar que que existiu uma mudança de conta pelo mesmo canal, mas confirmar de outra forma, telefónica ou por outro meio de contacto, de maneira a salvaguardar que não existiu compromisso. É um método de controle bastante simples, mas
existem empresas que caem neste tipo de fraudes e as consequências muitas vezes são de valores muitíssimo elevados. Um terceiro é o phishing, que também está associado à parte do controle dos e-mails, e aí o mais necessário, para além dos controles tecnológicos que possam haver, é também existir o awareness, existir a sensibilização dos funcionários para estarem alerta para as características dos e-mails de phishing, para que não cliquem em links que depois levam a sites falsos, em que vão dar credenciais de plataformas, credenciais bancárias, todo tipo de situações deste género. Vamos entrar então na parte da fraude nos hotéis e na hotelaria em geral. Quais são as principais tipologias de fraude nas instituições hoteleiras? Temos as fraudes em reservas, em que os criminosos efetuam compras de valores elevados, com reservas de valores elevados com cartões comprometidos e depois cancelam e tentam reaver os valores para outro cartão ou para outra conta. Portanto, isto é uma forma de fazer o compromisso de um cartão de um cliente bancário, depois conseguir fazer o dinheiro divergir para uma conta que está no controle do atacante e assim desta forma transformarem o valor da fraude em liquidez. Outra são as reservas pré-pagas fraudulentas, nas quais os grupos utilizam os cartões roubados para efetuar reservas antecipadas e revendem a preços mais elevados a viajantes em sites duvidosos de desconto. Ou seja, mais uma vez, o ponto de foco é um cartão que foi comprometido de um cliente bancário, em que é usado para fazer as reservas e depois tenta-se revender essas reservas a outras pessoas, por vezes com valores mais elevados, mas até pode ser com valores mais baixos, uma vez que para o atacante é tudo lucro. Outra, muito importante, e em termos de queixas de clientes relativos com hotéis que temos aqui, é relativamente prevalente este modus operandi, é a tomada do controle de conta. Por exemplo, por questões de falha de cibersegurança, uma unidade hoteleira tem o seu sistema comprometido e tem um acesso remoto de um agente malicioso. Este agente malicioso está dentro do sistema, está a registar todas as passwords usadas, está a registar toda a atividade e vai obter acesso, por exemplo, à conta da instituição nas plataformas como Booking, Expedia e outro tipo de plataformas globais de reserva. E com isto ele vai poder enviar mensagens aos clientes do hotel indicando que houve uma mudança e que vai ter que fazer um pagamento para uma determinada conta, etc, etc, e que já não vai pagar quando fizer a reserva, tem que pagar antes para uma nova conta, etc. E desta forma fazer com que o cliente seja burlado e no momento em que ele vai tentar, vai chegar ao hotel, vai descobrir que foi defraudado. Também eles podem, com estes acessos, aceder a contas de fidelização e transferir pontos e fazer este tipo de fraude. Por outro lado, websites clonados por inteligência artificial. Isto é uma coisa que nós sofremos todos os dias na banca. Sites de phishing que imitam o nosso site, que recriam totalmente o nosso tom de comunicação, a nossa imagem, e a partir daí solicitam aos clientes as suas credenciais de acesso e outros dados para depois efetuar fraude. Isto pode ser também feito nas unidades hoteleiras, simulando o próprio site ou simulando um site da Booking ou outro parecido e desta forma fazer com que o cliente, num determinado passo do acesso a este site, vá, por exemplo, introduzir dados de cartão de crédito para fazer pagamentos de uma reserva que se vai verificar ser inexistente. Quais são os sinais de fraude para quando alguém que esteja a trabalhar nas reservas
ter em conta para detectar. Dados incoerentes, portanto, o nome da reserva não corresponde ao e-mail, a localização da pessoa não coincide com a localização que ela indica, e os dados de pagamento não correspondem à pessoa, por exemplo, que vai ficar alojada. Pedidos de pagamento invulgares, insistência em determinados tipos de pagamentos específicos, criptomoedas, usar contas que não lhe pertencem, contas de terceiros para fazer pagamentos, em vez de cartões de crédito. Uma urgência invulgar, preciso fazer isto agora, neste momento é urgente e preciso pagar já, etc. Isto normalmente é um sinal de que a engenharia social está a tentar fazer com que a pessoa que está do lado da recepção não pense muito, não avalie, não verifique e parta imediatamente para a ação. Estadias longas em quartos premium, ou seja, parece bom demais para ser verdade, normalmente é bom demais para ser verdade. Alguém que aparece, quer fazer uma reserva caríssima, com valores muito elevados, e quer fazer logo o pagamento imediato e sem fazer qualquer tipo de negociação. Múltiplas tentativas de pagamento falhadas, e que depois acaba por ter uma tentativa bem sucedida, mas são precedidas de várias falhas, e recusa em fornecer identificação, por exemplo, hóspedes que desaparecem quando lhes é solicitada a verificação de identidade ou documentação. O que devemos levar daqui é que será importante formar as equipas de recepção para confiarem no seu instinto, para quando sentirem este tipo de coisas que não parecem encaixar bem, que são fora do normal, portanto, que são anomalias, é melhor parar e verificar antes de tomar ações. Qual é o impacto deste tipo de fraude nas empresas? Portanto, há estatísticas, depois na apresentação eu vou fornecer as referências para estes números. 37 mil milhões de perdas globais associadas a reservas online, e 5 a 6% da percentagem da receita anual da hotelaria é perdida para fraude. Como já foi referido e bem pelo Eloy na apresentação anterior, não temos só que lidar com as perdas financeiras, que já de si são muito grandes, mas também temos que lidar com os danos da reputação, com as avaliações negativas e toda a bola de neve que vem depois disso. No nosso caso, nós temos o mesmo tipo de problema, exatamente. Portanto, clientes insatisfeitos, se existir muita fraude, se ela não for bem tratada ou prevenida, podemos ter clientes nos programas da tarde, dos canais televisivos, podemos ter, passar nas notícias, etc. Portanto, com danos reputacionais muito significativos. Por outro lado, é aquilo que o Eloy também descreveu de uma forma muito precisa, que é o caos operacional que pode nascer de um tipo de fraude em que uma instituição é atacada significativamente com fraude. Por exemplo, ele falou do ransomware, em que os sistemas ficam inoperacionais, mas de repente todos os nossos clientes receberem um e-mail a dizer que têm que pagar as reservas antecipadamente para outra conta, etc. Depois toda a questão operacional que aí segue pode ser insustentável para a empresa. Estratégias de prevenção. Implementar processos de verificação, portanto, não vou ler em detalhe todos estes itens, depois certamente a apresentação ficará disponível, mas devemos implementar controles robustos para validar a identidade do hóspede e dos dados de pagamento, sensibilizar as equipas, formar as equipas para estarem atentos aos sinais é cada vez mais importante. Para nós, para a banca, estamos muito por dentro deste tema, mas creio que para as outras instituições também, porque, como foi referido também antes, o principal fator, 67% referiu o Eloy, é a engenharia social. E a engenharia social passa por tentar enganar os vossos funcionários, os vossos recepcionistas, para fazerem algo que não deveriam fazer, e para não o fazerem, eles são a primeira linha de defesa, deverão ter formação adequada para detectar os sinais. Por outro lado, soluções tecnológicas,
tirar partido das soluções tecnológicas disponíveis para prevenir atividades fraudulentas. Já foi referido o IA, o Machine Learning, que é usada muito intensamente por nós já há muitos anos, ferramentas para verificar aspectos, principalmente quando as reservas são feitas online diretamente nos nossos sites, aspectos sobre a localização, sobre outros tipos de elementos que nos possam identificar ou ajudar a perceber se a pessoa que está em contacto connosco a fazer uma reserva é quem diz que é. Ou se, por exemplo, ela diz que está a fazer uma reserva a partir do Porto e, na verdade, a localização diz que ela está em Brasília ou no Bangladesh ou noutro sítio. Implementar software de gestão de reputação para monitorizar avaliações. Portanto, isto também é importante por causa da questão reputacional. Sistemas de pagamento seguros. Também é importante, portanto, o controle dos dados, o controle dos elementos de pagamento dos clientes, cumprir com todas as normas, ter meios oficiais de pagamento bem claros, para que fique claro para os clientes que nunca são solicitados determinados tipos de pagamento de certa maneira, porque quando os atacantes estiverem a fazer a engenharia social, naturalmente vão querer induzir o cliente a fazer pagamentos de forma que não é a forma que é standard por parte das unidades. Em termos de conclusão, a prevenção de fraude é um processo contínuo, não é uma ameaça pontual, é um desafio em evolução que requer adaptação contínua e que requer uma atenção sempre em diversas dimensões, combina esta questão da educação, da sensibilização, da formação e da tecnologia e também políticas claras que devem ser transmitidas. Por outro lado, confiar no instinto, no sentido de que se houver treino e formação às pessoas que estão a lidar com os clientes ou a tratar das reservas e que existam padrões claros, quando existirem anomalias e quando o instinto disser que há ali qualquer coisa de estranho, é fundamental confiar nesse instinto e pôr de lado aquela reserva para analisar um pouco mais e fazer verificações adicionais, equilibrar a segurança com a experiência, ou seja, é uma coisa que nós vivemos todos os dias também, nós não podemos simplesmente bloquear todas as transações bancárias que tenham a mínima indicação de risco. A experiência e o nosso conhecimento faz-nos ter uma aceitação de um certo nível de risco que é bastante estudado e é bastante intencional no sentido de não prejudicar a fluidez do negócio e de não causar mais problemas do que aqueles que resolve. Por outro lado, investir na prevenção e não na reação. Obviamente, isto é importantíssimo porque o elemento mais fraco será o mais atacado. Portanto, existe um ecossistema criminoso, vai tentar atacar e aquelas entidades que tiverem mais fragilizadas, com menos controles, com menos percepção e menos preparadas para endereçar este tipo de ataques, vão ser as mais atacadas e, por vezes, são atacadas massivamente. Ainda tivemos, estabelecendo mais uma vez o paralelismo com o setor bancário, ainda há algumas semanas tivemos um banco que esteve na comunicação social, infelizmente, durante algum tempo, porque sofreu um ataque massivo. Porque, com a fraude eletrónica é possível fazer um ataque massivo, é possível, por exemplo, tomar conta de uma carteira de clientes do hotel e de reservas e enviar e-mails para todos os clientes de forma simultânea e depois gerar um caos que é difícil de gerir. E a prevenção principalmente desencoraja os atacantes de tentar. E isso é o melhor resultado a que podemos querer aspirar. Portanto, quando os burlões percebem que nós temos verificações sólidas, equipas formadas, que sinalizam comportamentos suspeitos, vão avançar para um alvo mais fácil.
Portanto, o investimento na prevenção protege não só a receita, mas também a reputação e a relação com os hóspedes. E é o que eu tenho a dizer, fico aberto naturalmente às questões que possam vir a surgir. Tenho aqui algumas referências que serão partilhadas também na apresentação e obrigado a todos. Bem, foi ótimo aqui ouvirmos também o Joaquim, a perspectiva do Santander. Como viram, a apresentação do Joaquim estava repleta de bons exemplos e certamente conseguiram perceber que estávamos os três, eu, o Rui e o Joaquim, bem alinhados aqui na mensagem. Portanto. E antes de passarmos para a mesa redonda, eu vou devolver a palavra à doutora Cristina. Bom, obrigada, Eloy. Era um bocadinho isto que eu também vinha dizer, ou seja, não sei quanto aos demais, mas eu estive aqui sempre presa às vossas intervenções, acho que muito bem articuladas, reforçando os mesmos pontos. Foi de facto, como enfim, já se esperava, um overview do geral. Não entramos aqui em detalhes sobre cada uma das organizações, mas as mensagens-chave estão aqui. E de facto, desde logo, esta questão da abordagem do espectro da NIS 2 e de nós estarmos aí, de algo que o Eloy disse, que é tratar de facto os fornecedores também como extensões dos nossos hotéis, e, portanto, pedir-lhes essas garantias todas, perceber que, de facto, por muito que se invista na prevenção, as coisas vão acontecendo. Esta questão que agora o Joaquim Mendes dizia, portanto, sermos proativos, sempre adaptativos, no entanto, que elas acontecem. O que o Rui acentuou, Rui Custódio, governança, saber quem faz o quê, responsabilidade. Portanto, se a prevenção é, lá diz o Brocardo, o melhor remédio, a verdade é que há outro brocardo, outro provérbio, quem anda à chuva molha-se. E, portanto, não podemos, como dizia o Joaquim também, apagar-nos do mundo, não é? Não podemos deixar de fazer compras online, de estar expostos, de olhar e, no caso da hotelaria, tratar o nosso cliente com a melhor experiência personalizada. Significa que eu tenho na minha posse mesmo muitos dados do meu cliente e dados muito sensíveis. Não estou a falar apenas, que já era demais, os dados bancários, mas também as suas alergias, os seus gostos pessoais, algumas bizarrias, e, portanto, todos eles são objeto apetitoso para burlões. Na nossa vida cotidiana também, independentemente de sermos utentes de hotéis, independentemente de sermos fornecedores de hotéis. E esta troika que aqui temos hoje não se limitou, de facto, e eu agradeço não terem sido comerciais num determinado ponto, mas queria acentuar que, de facto, também temos nos três como parceiros aquilo que é possível, o melhor da arte, eu diria mesmo, para que os nossos associados e parceiros também saibam que têm aqui um special account junto destes três fornecedores. A PKF no diagnóstico, a nós também na implementação, o Santander no sistema garantístico que a banca pode trazer para as vossas transações, porque, como eu dizia, se há prevenção, há também ação e há confiança. É necessário termos confiança nos nossos sistemas, leia-se nos nossos fornecedores. Eu acho que ficou muita coisa dita, muitas perguntas no ar, que se nós todos agora formos para casa e olharmos para as nossas organizações, acho que vamos com um awareness específico para, no fundo, apostarmos aqui nesta gestão de riscos. Há algo também importante, tem a ver com, eu gostei muito da observação do Joaquim, confiar no instinto, mas a priori, eu tenho que alimentar o meu instinto. Se eu não estou desperto para isso, naturalmente passa-me ao lado. E nós temos tantos fatores de distração, tantos à nossa volta, que é muito simples deixar passar. Gostei muito do que o Eloy dizia, equipas sob pressão. É mesmo isto.
as equipas estão sob pressão. E, portanto, há de facto aqui que responder, depois dizia também o Rui Custódio, não é? Detectar e responder, conter as ameaças o mais rapidamente possível, perguntarmos, será que nós estamos dotados na minha organização da tecnologia para responder automaticamente? E, de facto, também temos na nós um parceiro importante. E, portanto, sem mais, o tempo correu depressa, mas o tema, pelo menos para mim, foi fascinante. Queria só, antes de passar novamente para a mesa, dar-vos nota que esta talk foi imprescindível, mas terá que ser seguida daquela outra que se segue no dia 27, pagamentos digitais na hotelaria, fraudes e chargebacks, e temos neste caso, falámos nisto várias vezes, quer os acquires, quer a gestão de reservas e as PMS na prevenção de fraude. O que é que, neste caso, dois dos nossos parceiros podem trazer para esta discussão. Neste caso, queria dizer-vos também que vamos ter a participação especial do Banco de Portugal, que se quis juntar a estas talks e a quem agradecemos, e, portanto, não se esqueçam disto, dia 27 registrem à mesma hora no mesmo local. Já me despeço, mas para já também queria ver, Eloy, não sei se há algumas perguntas no chat, podem levantar a mão, podem participar. Eu acho que podemos aqui aproveitar a riqueza destes nossos três intervenientes. Eloy, da sua parte também, não sei se há, entretanto, alguma coisa mais para dizer, temos mais 20 minutinhos. Muito bem. Foram 3 apresentações com muita informação, houve aqui muita coincidência em alguns pontos, certamente porque todos achamos que são os mais importantes. Eu vou pedir-vos, certamente isto foi muita coisa para processarem, se já tiverem perguntas, fiquem à vontade para as deixar no chat. É precisamente sobre estas perspectivas diferentes que estivemos a ouvir que vamos agora conversar e depois teremos todo o gosto em responder às vossas perguntas. Eu posso dirigir logo a primeira pergunta aqui ao meu colega de painel, ao Rui, e na temática do hotel digital seguro, ao nível de boas práticas mínimas, se tivesses que deixar 3 recomendações práticas para qualquer hotel, independentemente da dimensão, em matéria de redes e segurança, quais seriam, Rui? Olha, eu acho que reforçava um pouco disso. Eu tenho sempre aqui alguma, não sei exatamente todo o fórum, as pessoas que temos aqui neste webinar, e portanto tenho sempre algum receio de estar a falar de alguma terminologia, a utilizar alguma terminologia muito técnica, mas deixa-me dizer que resumia nestes 3. O perímetro e acesso, e portanto quando falamos de perímetro e acesso, falamos da segmentação de redes. Na prática estamos a precaver de ataques em massa, por exemplo, por inteligência artificial, que inundem os nossos acessos de telecomunicações de tal forma que aqueles que são relevantes não nos cheguem, e portanto hoje existe tecnologia que permite que esse tipo de ataques seja contido, nomeadamente ferramentas de DDoS, para o evitar. A proteção deste tráfego. E depois, aquilo que são o controle das ligações remotas e, portanto, tudo o que são os acessos por via hoje, muito proveniente de pós-Covid. Obviamente temos imensa gente a trabalhar de forma remota, não só por aí, mas também toda a digitalização. Portanto, hoje o local de trabalho é efetivamente algo que não existe no modelo anterior físico, e esse controle dessas ligações por via também dessas aplicações, para sabermos quem está a querer aceder às aplicações de negócio e ter aqui a dupla autenticação e ter a garantia da identidade da pessoa que está a tentar aceder. Hoje já não se faz isso, também já agora para algumas pessoas mais avançadas, por via de VPNs. As VPNs, obviamente, são algo relevante, mas estão a ficar ultrapassadas. A porta do castelo por via da VPN já não é suficiente. Há que implementar efetivamente esses controles ao nível aplicacional e aí deixar o alerta para quando estamos a selecionar as nossas aplicações ou a desenvolvê-las. Para a hotelaria há muita aplicação desenvolvida à medida que elas tenham esses controles de autenticação e ligação. Um segundo ponto, que é a identidade e dispositivos, portanto a gestão centralizada desses acessos, os IAMs e os PAMs, e depois, obviamente, o Multi-Factor Authentication, vou assumir mais conhecido, que falei há pouco,
enquanto toda a proteção desses endpoints. Endpoints aqui falo efetivamente de todos os dispositivos que de alguma forma possam, por via direta ou indireta, ter acesso a informação restrita, ter acesso a credenciais, quem sabe, e outro tipo de informação. E um terceiro e último, que são as plataformas de observabilidade. Portanto, eu acho que efetivamente hoje ter um discovery daquilo que é a nossa infraestrutura, conhecê-la, saber qual é e qual é que é crítica, e depois ter implementada uma solução que nos dê a tal detecção e resposta e visibilidade, acho que é amplamente relevante, porque, como é que eu poderia dizer, que efetivamente responder a algo que não conhecemos será muito difícil e, portanto, estas plataformas dão-nos esta capacidade de detectar de forma precoce, responder de forma automática aos temas mais críticos quando estamos, por vezes, a dormir, quando a equipa da IT, por vezes, está offline, que isso ocorre, e acho que serve um propósito para os dois tipos de organizações. Organizações que têm este tipo de serviços em outsourcing, em modelo de entidades terceiras, ou com entidade própria interna. Muito bem, são 3 ótimos pontos e há muitos desses pontos, dessas medidas que podem ser tomadas, que têm uma baixíssima barreira de entrada. Eu realço o Multi-Factor Authentication, para quem não está familiarizado com o acrónimo, não é mais do que aquele SMS que recebemos ou aquele token que recebemos numa aplicação própria quando queremos entrar no nosso home banking, por exemplo. Há muitas aplicações seguras e mais exigentes que já o fazem connosco, até aplicações oficiais, gov.pt e tudo mais. Portanto, o garantir que quem nós somos e o que temos em posse é de facto a nossa identidade para aceder a informações críticas. E passando aqui um pouquinho mais para a perspectiva de cooperação, de incidentes com banca, Joaquim, se houver um incidente que envolva cartões ou pagamentos ligados a um hotel, o que é que mais ajuda o banco a reagir depressa e bem? O que é que vocês esperam do lado do hotel? O que nós esperamos, em primeiro lugar, é uma comunicação o mais atempada possível. Cada minuto é relevante. Nós, na nossa área, trabalhamos de forma extremamente preventiva e ao minuto. Cada minuto pode ajudar a recuperar e não podemos esquecer que estamos no mundo das transferências imediatas. Estamos no mundo em que já não temos horas para agir sobre um problema. Portanto, a comunicação imediata com uma descrição da situação o mais detalhada, o mais precisa possível sobre o que aconteceu, vai nos ajudar a identificar o tipo de fraude, o modelo de operação, os agentes envolvidos e, a partir daí, tomar as ações necessárias para tentar recuperar e mitigar. Outra coisa que é extremamente importante é que, se existir uma tentativa de fraude, por exemplo, um malware, em que aparece, a empresa usa o site do banco e aparece um ecrã fora do normal, em cima do ecrã do banco, a dizer que está a fazer uma atualização e depois começa a pedir códigos. E a empresa e a pessoa até está consciente de que aquilo é malware e diz, ok, eu não vou cair nisto, vou passar à frente, vou seguir com a minha vida. É importantíssimo comunicar este tipo de incidente ao banco, porque isto já significa que o atacante está dentro do sistema da empresa e já está a ter acesso a tudo. E, portanto, vai tentar rentabilizar de outra maneira. Se não for desta, será de outra. E para nós é importantíssimo para identificar os agentes, para identificar quem tentou fazer, para, obviamente, proteger este cliente em futuras interações, mas também todos os outros clientes do banco. Portanto, quando existir algum tipo de ataque, algum tipo de phishing que recebam, nunca hesitem em comunicar aos vossos bancos este tipo de informação, porque nós vivemos numa integração fortíssima. No nosso caso, nós próprios estamos dentro da área de cibersegurança e existe uma integração profunda entre a autenticação, entre as proteções de cibersegurança e as próprias proteções de fraude. Normalmente, a antecâmara da fraude é um evento de cibersegurança. É uma ultrapassagem de uma autenticação e de uma autorização, ou é um e-mail que entrou com um anexo malicioso,
ou um phishing que entrou, etc. Por isso, existir esse tipo de interação, rapidez, tentativa de colocar todos os elementos conhecidos e para que o vosso banco também possa agir com a máxima agilidade para tentar mitigar os impactos desse evento. Sem dúvida, e tocaste aí num ponto que já tinhas falado na tua apresentação sobre o instinto das pessoas e como reagirem a estes comportamentos anómalos dos sistemas. E acho que falámos os três, eu acho que concordam comigo que o fator humano é o mais subestimado. Acho que as empresas subestimam muito aqueles planos de formação e planos de comunicação em que as pessoas são treinadas e são alertadas para estes tipos de phishing que existem e todas as organizações os sofrem. Todas as organizações o sofrem e depois, como o Rui mencionou, termos ferramentas que consigam monitorizar este perímetro e conseguir identificar o mais cedo possível estas tentativas de intrusão. Rui, voltando a ti, quando tu olhas aqui para um hotel típico, o que é que mais vos preocupa aqui do lado das redes e da conectividade? É o Wi-Fi de hóspedes? É a mistura entre redes? É as fragilidades nos acessos remotos ou é alguma outra coisa? Sim, olha, desculpa, deixa-me só reforçar um ponto que estávamos a falar, porque eu acho que é mesmo relevante e já falámos aqui muito nele, mas eu diria que a formação e sensibilização das pessoas, eu acho que para nós, enquanto vida pessoal, verificamos diariamente este tipo de ataques ou tentativa do mesmo, e eu teria imensas histórias para vos contar, familiarmente, pessoalmente, mas também aqui de pessoas que lidam com tecnologia e segurança diariamente e que ainda assim elas próprias tiveram os seus incidentes e têm os seus incidentes. Não é por alguém estar mais tecnologicamente, ser algo que tecnicamente domina, que não é atacado por via daquilo que falaste muito há pouco. Nós estamos sob pressão constante, familiarmente, pessoalmente e depois profissionalmente, e é isso que nos leva depois a fazer algo e a fazer cliques e a desenrolar processos que nem sequer conseguimos explicar como é que tal aconteceu a seguir, porque a pressão, efetivamente, do dia-a-dia leva-nos depois a fazer isso. E, portanto, deixar aqui uma nota mesmo de reforço da sensibilização e informação. Existem hoje técnicas e ferramentas para o fazer, que são muito importantes, porque a maioria dos incidentes provém por via desses ataques e por via de colaboradores para dentro da organização. Sobre a tua pergunta em concreto, eu penso que claramente aquilo que é as redes Wi-Fi abertas na maioria da hotelaria, portanto, é um ponto de entrada, efetivamente, e ainda por cima com elevada densidade, e portanto tem aqui riscos grandes do ponto de vista da organização, mas do ponto de vista também dos hóspedes, que efetivamente por essa via podem ser infectados naquilo que são os seus dispositivos e depois terem outros contra-ataques para outras situações diferenciadas. O prioritário, ou aquilo que eu daria maior relevância, seria os dados pessoais que todos nós damos quando usufruímos destes locais enquanto hóspedes. Nós damos dados, efetivamente, muito sensíveis e uma estratificação de informação deste nível terá um impacto que vá desde reputação, financeiro, muito grande para estas organizações, o roubo destes dados e, portanto, os sistemas de pagamento e os dados pessoais que estas entidades têm como super crítico e diria até prioritário, e depois os tais múltiplos perfis de acesso. Se efetivamente todos nós nos habituámos a alargar aquilo que são os privilégios em qualquer uma das aplicações que temos dentro da casa, assumo eu aqui para toda a malta que trabalha aqui os sistemas de informação, eu acho que hoje deverá ser precisamente o contrário, é restringir os acessos ao máximo. Isto é uma chatice, isto é quase como o processo que a banca passa com os seus clientes, que é quanto mais restringe, mais a pessoa que está do outro lado acha que a plataforma é menos user-friendly e que é uma chatice, mas é uma inevitabilidade, e, portanto, é algo que tem que ser mesmo feito e que traz depois, no seu prazo, traz vantagens para a organização. E, portanto, no início é uma chatice convencer os utilizadores e estar constantemente a ter que dar mais um acesso, que afinal não foi dado àquela pessoa que precisava mesmo ter acesso ao CRM ou ERP
ou aplicação de reservas, mas pode efetivamente reduzir drasticamente depois o tipo de ataques, essa restrição de acessos. E diria que, por último, um grande desafio naquilo que é a dificuldade em monitorizar estes ambientes multi-site ou heterogéneos. Portanto, não é fácil, do ponto de vista de tecnologia, diversificação da tecnologia na hotelaria, que vai ser em cada um destes sites, depois ter uma visão integrada dos mesmos. Acho que é um desafio enorme, mas é hoje possível com trabalho. Muito bem, Rui, obrigado. Eu vou passar aqui para duas perguntas que o Francisco Carneiro nos deixou, perguntas bastante interessantes. Eu vou dar uma primeira resposta, se me quiser, se algum de vocês dois, ou até da doutora Cristina, quiser complementar, fica à vontade. A pergunta é, tendo em conta que em várias regiões a hotelaria representa uma parcela significativa do PIB local e é um setor crítico para o desenvolvimento económico, existe atualmente alguma tendência nacional ou internacional para reconhecer ou classificar a hotelaria como setor essencial? Portanto, a resposta direta e clara é não. A hotelaria não é considerada um setor essencial neste enquadramento aqui oficial da NIS 2. Não sinto que exista uma tendência formal da UE ou em Portugal para que passe a ser classificada como tal. No entanto, lá está, acho que o foco está a ser muito no digital, sobretudo nos prestadores de serviços digitais e na fraude que aí está a existir. Não há, aqui qual é o argumento? É que, apesar de ser relevante para o PIB e para o turismo, não é vista como uma infraestrutura crítica. Se é correto ou não, eu na minha opinião, não é. Mas há, sem dúvida, e termino por dizer, é uma tendência internacional para haver mais escrutínio nesta questão de cibersegurança. E é transversal a qualquer empresa, e por mais que possa ser no setor A ou B, esta interligação entre nós, entre prestadores e parceiros, ela torna com que nós todos vamos ser afetados por contágio. Vai-se exigir mais de nós. Não sei se algum de vocês tem alguma perspectiva diferente sobre esta pergunta. Eu, por acaso, tenho ligeiramente, ou seja, nem tudo é crítico. Os serviços públicos essenciais são aqueles que efetivamente são essenciais para a nossa segurança pública, para a prevenção de crime, para a detecção de riscos e de anomalias e de ameaças à soberania, etc. É preciso também, Francisco, termos aqui um bocadinho de grão de sal, porque senão de repente tudo é crítico e somos invadidos por camadas e camadas regulatórias. Portanto, não é a importância económica apenas do setor que faz dele um setor crítico, e a diretiva é bastante clara relativamente a esse domínio, até porque nós estamos no denominador comum da UE a 27. E, portanto, eu tenho muito receio, é como considerar tudo gatekeepers ou não gatekeepers. Temos que ter, efetivamente, plafons, digamos assim, de avaliação. Neste caso, ao nível da diretiva, está bastante, eu recomendo que leiam, identificado o que é, deixando aos Estados-membros também depois alguma faculdade de regulação do que é, por exemplo, a dimensão das empresas. Mas mais importante do que isso é aquilo que foi aqui muito dito, não é? Ou seja, nós estamos no escopo indireto do que são os setores críticos, porque efetivamente já estamos, por causa do RGPD, dos dados sensíveis, do branqueamento de capitais, etc., abrangido por uma série de camadas de regulação, e aqui também, independentemente, e acho que o Eloy foi muito claro relativamente a isso, de estarmos aquém dos 10 milhões de euros de volume de negócios ou do volume de trabalhadores, vamos ser sempre escrutinados e vai-nos ser pedido pelos fornecedores, pela banca, pelos seguros, por exemplo, prova bastante de que fazemos tudo para que a nossa empresa, o nosso hotel, a nossa unidade de negócio também está e faz tudo quando está ao seu alcance para estar, digamos que, enfim, não protegido, mas o melhor prevenido possível. Mais do que proteção, é prevenção e ação relativamente aos ataques. Sem prejuízo disso, realmente, em todas as áreas, os desafios, como o Francisco diz bem, são desafios crescentes de cibersegurança no setor da hotelaria. E depois há uma outra coisa, a hotelaria, para nós,
Portugal tem um peso específico no nosso PIB, no nosso emprego, que, enfim, é superior a outros países da União Europeia. Portanto, todos poderiam considerar outras indústrias ou outros setores tão ou mais críticos do quanto o nosso. A última questão. A rede colaborativa, uma C-Network dedicada especificamente à hotelaria. É só questão de terem essa iniciativa. Eu estou convicta que qualquer destes 3 parceiros e os demais que se vão juntar no próximo webinar, Francisco, poderão estar disponíveis para a promoção desta formação em contínuo. A própria Associação de Hotelaria de Portugal, portanto, neste momento já somos entidade credenciada para fazer a formação. Temos a correr em algumas áreas formação próxima destas, mas podemos vir a desenvolver, é uma excelente iniciativa também, formação específica em cibersegurança, aprofundando aquilo. Há pouco o Rui dizia, em resposta à pergunta do Eloy, eu não quero entrar em demasiado linguagem técnica, não sei quem está aqui ou quem não está, está gente muito preparada para essa linguagem muito técnica. Eu acho que este foi de facto o primeiro approach, mas depois, em detalhe, acho que a formação contínua vai permitir, ou uma formação, enfim, adaptativa, e gostei muito da expressão, de facto, pode nos permitir ter maior segurança e confiança naquilo que são os nossos providers, naquilo que é a nossa organização, naquilo que são os nossos colaboradores. Não sei qual de vós há pouco dava nota, eu creio que foi o Joaquim, e ainda há pouco tempo que estive com um hoteleiro pequeno e que, à nossa escala, e que tinha sido, enfim, objeto de fraude, neste caso muito concreto, através de alguém que se apropriou de um endereço de e-mail e, portanto, fala à Josefina dos recursos humanos e dizer, olha, Josefina, por favor, altera lá, o meu NIB agora deixa de ser este, passa a ser aquele, transfere o salário para aqui, obrigada, beijinhos. E no dia 1 o ordenado não caiu no funcionário que tinha enviado supostamente esse e-mail, no dia 2, no dia 3, por aí afora, até que falou à Josefina e disse, mas tu mandaste uma alteração total, e afinal tinha sido realmente uma fraude. Portanto, isto acontece-nos a todos, diariamente, a todo momento. Estarmos preparados para responder a isto, quer na nossa vida profissional, quer na nossa vida pessoal, faz melhorar a performance de cibersegurança da nossa sociedade e, portanto, depois é evidente que os que não estão preparados são o alvo mais fácil. O que se trata aqui é de facto, prevenir no melhor sentido e reagir através daquilo que são os nossos parceiros. Eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Eloy, creio que podemos fechar, certo? Eu só acho que um fecho, uma frase apenas. Eu gostava de dizer que depois deste webinar, e como todos perceberam, a questão deixa de ser se faz sentido investir em segurança digital. A questão passa a ser por onde é que começamos, com que prioridades e que parceiros é que escolhemos ao nosso lado. Isso mesmo, parece-me que é esta a chave. É